que nós sejamos alcançados pela tua palavra, porque eu também preciso da tua palavra. Que a palavra nos liberte, que a palavra nos cure, que a palavra nos salve, que a palavra nos lave de todo o pecado e toda retaliação do inferno seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra Isaías 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. E ele diz aqui: ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua java. Então o Senhor chamou desde o ventre da sua mãe. E o que foi que aconteceu? O Senhor, ele limpou, né? Olha, preste atenção. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe e fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. O que é a espada aguda? A espada aguda é a palavra de Deus. Então, na boca do servo do Senhor saía palavras do Senhor, saía a palavra de Deus, saía a palavra dirigida pelo Senhor. E é assim que a nossa boca tem que ser, gente. A nossa boca tem que sair palavras de Deus. É só você examinar o que sai da tua boca, o que sai do teu coração. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus, então da tua boca tem que sair palavra de Deus. Não palavras tópicas, não palavras sem edificação, não palavras vãs, não palavras mentirosas, mas palavras agudas, palavras que vêm do coração de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. E o escolhido de Deus, gente, o seu vocabulário é diferente. O seu vocabulário é diferente. Louvado seja Deus, engrandecido. Por quê? Porque Deus fez da sua boca uma espada aguda. Fez a minha boca como uma espada aguda, como sombra de sua mão. Me cobriu e me pôs como uma flecha limpa. E me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Você que entrou aqui. Você pode ter entrado aqui para me prejudicar. Você pode ter entrado aqui para me ajudar. Você pode ter entrado aqui para estar comigo em união na oração e na palavra de Deus. Mas eu não sei com que intenção você entrou aqui. Mas o Senhor está falando com que você que entrou aqui. E me disse: tu és meu servo. Você pode ter entrado aqui sem compromisso. Você pode ter entrado aqui, o teu motivo pode não ser verdadeiramente Deus, servir a Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui que tu és um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, louvado seja Deus, essa promessa vai se cumprir na tua vida. Um dia eu não servia a Deus, mas chegou o momento que a promessa se cumpriu na minha vida. Por quê? Porque eu era uma escolhida. Era não, eu sou uma escolhida. Então, se você está ouvindo essa palavra, o Senhor está falando com você. O Senhor está falando com todos que estão aqui. Mesmo que você entrou aqui, o teu propósito não foi a palavra de Deus, o teu propósito não foi ouvir a palavra, mas o Senhor está falando com você. Ele está dizendo: louvado seja Deus. E me disse: tu és meu servo, tu és minha serva. E Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Então, como que Deus é glorificado? Quando Ele nos dá milagre, quando Ele nos dá vitória, quando Ele nos abençoa, quando Ele manifesta o poder dele. Então, o Senhor está dizendo que através da tua vida, Deus vai ser glorificado. Deus está dizendo que vai te entregar uma vitória. Deus está dizendo que vai nos entregar a vitória com essa mensagem. E o nome dele vai ser glorificado. Como a irmã que entrou aqui e disse que a oração, ela saiu da live alegre. Ela recebeu a oração, ela recebeu a palavra e saiu da live
live alegre. E hoje ela voltou aqui dizendo: irmã, a oração, eu me senti mais alegre. Louvado seja Deus, agradecido a oração e a palavra de Deus. E assim você vai sair daqui com a tua vitória. Lucelma, acalma teu coração, mulher. Acalma, Deus está acalmando o vento. Deus está acalmando esse vento, confia nesse Deus, porque Jesus está no barco com você, Lucelma. Essa aflição que você está passando, o Senhor diz que Ele está no barco com você. Chama por Ele, né, Alexandre? É Pai do Senhor. Então presta atenção, acalma o coração de vocês, porque vocês não estão só. Deus está com você, presta atenção na palavra. Acalma, Senhor, a ansiedade do coração da Val. Senhor, tu trouxe ela aqui nesse momento. Olha o que o Senhor diz para você, Val. Você é uma serva dele. Louvado seja Deus, essa sua ansiedade que você não entende. É o Senhor te chamando, mulher. É o Senhor te chamando para orar. É o Senhor te chamando para confiar. É o Senhor te chamando para buscar a Ele. Porque Ele tem a vitória para te dar. Louvado seja Deus. E Ele me disse: tu és meu servo Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Você entrou aqui com problema, você entrou aqui com dificuldade, você entrou aqui querendo uma resposta de Deus. Deus está dizendo que através de você Ele vai ser glorificado, Ele vai te dar a vitória, Ele vai libertar a tua família, Ele vai curar a tua família, Ele vai salvar a tua família, Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te salvar. O nome do Senhor será glorificado. Nós iremos glorificar. Foi Deus que fez o milagre, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que salvou meu filho, foi Deus que libertou meu esposo, foi Deus que libertou minha esposa. Eu não sei o que você está pedindo, mas o Senhor está dizendo que o nome dele será glorificado. Dá para você guardar isso no teu coração. Senhor, o Senhor disse na palavra que o teu nome será glorificado, e eu vou glorificar o teu nome, abrindo a porta quando o Senhor abrir a porta de trabalho. Eu vou glorificar o teu nome quando meu filho for liberto, a minha filha for liberta. Eu vou glorificar o teu nome, Senhor, quando eu viver em paz com meu esposo, com a minha esposa. Eu não sei por que você entrou aqui, mas o Senhor está dizendo que você irá glorificar o nome dele. Louvado seja Deus, eu vou glorificar o nome do Senhor. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Coloca isso no teu coração, que o teu Deus é tua força. Deus é a nossa força. Ah, de nós se não fosse Deus, o inimigo já teria me destruído. Vocês não estão sozinhos, vocês estão se sentindo fracos, vocês estão se sentindo desanimados, vocês estão tristes, vocês estão abatidos, mas o Senhor veio dizer para você que Ele é a nossa força. Louvado seja Deus, agradecido. E quando você diz: Senhor, eu não aguento mais, Ele diz assim: não te preocupa, minha filha, porque quem vai fazer sou eu, não é tu. Não te preocupa, minha filha, porque quem peleja por ti sou eu, não é tu. Não te preocupa, meu filho, porque essa peleja é minha. Eu te escolhi e não foi para ser derrotado. Eu te escolhi e não foi para ser envergonhado. Envergonhado e confundido serão teus inimigos. Foi o Senhor que te escolheu. Dá para você colocar isso no teu coração? Foi o Senhor que te escolheu, e Ele te escolheu para que o nome dele seja glorificado. E como é que o nome do Senhor é glorificado? Quando Ele entrega a nossa vitória. Quando Ele entrega a nossa vitória, você sai glorificando. Quando Jesus curava os enfermos, o que foi que os enfermos faziam? Eles saíam glorificando, dizendo que era curado, dizendo que estavam libertos, dizendo que estavam salvos. E eles saíam glorificando. Quando aquele paralítico foi curado na porta do templo Formosa, o que foi que aconteceu? Ele pulou para dentro do templo, glorificando a Deus. E é isso que o Senhor vai fazer na tua vida. Ele vai fazer você glorificar a Deus. Nós vamos glorificar a Deus. O tempo está difícil, as coisas estão difíceis, os dias estão trabalhosos, as dores estão aumentando, mas o Senhor veio dizer aqui nessa palavra para mim e para você que nós iremos glorificar a Deus. Nós iremos glorificar a Deus.
E ele vai e continua, mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então preste atenção, quantos estão gastando a sua força? Quando eu li essa mensagem, eu disse, Senhor, eu tenho gastado a minha força nas madrugadas. Eu tenho gastado a minha força levando o teu evangelho. Eu tenho gastado minha vida, o meu trabalho. É para quê? Louvado seja Deus engrandecido para levar o evangelho do Senhor. Não sou eu como muitos, né? Estão gastando a sua força. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E ele veio falar para nós. E agora diz o Senhor, olha só, mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças? Todavia, o meu direito está perante o Senhor. O direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então, o teu trabalho tem um galardão de Deus. O teu trabalho tem uma vitória de Deus. Você que está orando, gastando a tua força orando, você que está aí buscando o Senhor na madrugada, você que tem buscado o Senhor na palavra, você que tem buscado o Senhor na vigília, você que tem buscado o Senhor na congregação, o Senhor está dizendo para você que há um galardão para toda a tua busca, que há um galardão para aqueles que buscam o Senhor e que encontram o Senhor. E ele pega e diz mais, e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, que lhe tornou a trazer a Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Então, muitas das vezes, né, as pessoas não querem se ajuntar com você. Você está aí sozinho nessa peleja, mas o Senhor é a tua força. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Você pode estar sozinho orando na tua casa, pelo teu esposo, pelos teus filhos. Você pode estar sozinha orando na tua casa, pela tua esposa, pelos teus filhos. Você pode ser essa pessoa que, irmã, só eu que aceitei Jesus. É só eu que sou cristão na minha casa. Sou eu que busco a Deus na minha casa, mas o Senhor será glorificado e ele será a tua força. Disse mais: pouco é que sedes o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer, e trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Você é a luz na tua casa. Você que está aí sozinho, orando pela tua família. Você que está aí orando sozinho pela tua família, o Senhor é contigo, Ele é a tua força e você é a luz na sua casa. Então não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de se humilhar na presença de Deus. Vai nessa tua pouca força, vai nessa tua pouca força, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, porque o Senhor, você irá glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ai, irmã, eu não aguento mais, eu estou sozinha, meu marido não caminha comigo, minha esposa não caminha comigo, minha alegria era que meus filhos todos estivessem dentro do templo. Há um tempo para todas as coisas. Lembra que quando a tua família estava na congregação e tu não estava, chegou o teu tempo de ir. Então vai chegar o tempo dos teus filhos. Primeiro é você, primeira obra em nós, primeira obra é você, louvado seja Deus, engrandecido. Basta você ser a luz da tua casa que vai iluminar toda a tua família. Quando você é a luz, sabe o que significa? A salvação alcançará todos os teus. É por isso que tem que ter pelo menos um na casa que sirva ao Senhor, que busque ao Senhor, que seja essa luz dentro da casa. Louvado seja Deus, engrandecido. E quantas famílias estão nas trevas? Quantas famílias estão na escuridão? Quantas famílias que não tem ninguém que clame a Deus? Quantas famílias que não tem ninguém que entregou sua vida para Jesus? Mas você já é alguém que pode glorificar o nome de Deus, porque você já entregou tua vida para o Senhor Jesus, porque você já é um servo, uma serva de Deus, porque você já está no caminho da vida, porque você, louvado seja Deus, já é luz na vida de alguém. As pessoas querem apagar a tua luz. Mas lembre-se, quem tem Cristo Jesus, ninguém pode apagar a sua luz.
Quem está em Cristo Jesus, ninguém pode apagar a sua luz, porque a tua luz é Cristo e ninguém pode apagar a Cristo. Tentaram tirar a sua vida, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém pode apagar a Jesus e ninguém vai apagar a esse Cristo que está na tua vida. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, seu santo, e a alma desprezada, ao que as nações abominam. Olha só, quantas pessoas estão aqui que são desprezadas, quantas pessoas aqui que as pessoas te abominam. Por quê? Porque você é um servo de Deus, porque você tem Jesus na sua vida, porque você é uma pessoa separada, porque você é uma pessoa escolhida, porque você é um escolhido de Deus e você tem passado por tudo isso, louvado seja Deus. Mas glorifica o nome de Deus, glorifica o nome de Deus, porque Deus é contigo. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, e ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se inclinarão por amor do Senhor, que é o fiel do Santo de Israel que te escolheu. Olha que maravilha, Deus te escolheu, mas o Senhor, Ele te escolhe, a mulher. Ele te escolheu, mulher, independente se tu é novinha, se tu não é, independente de quem tu és, se tu é desprezado, se tu não é desprezada. Essa é a diferença, né, do escolher de Deus. Quando Deus escolhe, Ele não olha para a aparência, se você tem dinheiro, se você não tem, se você é rico, se você é pobre, se você é velha, se você é nova, se você é criança. Deus te escolheu foi quando tu estava no ventre da tua mãe. Louvado seja Deus, engrandecido. Louvado seja Deus. Dá para entender a diferença de quem tem Deus no seu coração? Quando tem Deus no seu coração, Ele escolhe alguém, não é pela aparência, mas é pela essência, é pelo caráter, é pelo Espírito de Deus, é pela luz de Deus que brilha na tua vida. Louvado seja Deus e engrandecido e exaltado. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que o dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Então Deus vai fazer pessoas chegarem a você, sabe por quê? Por amor, porque Deus te ama. Não te preocupa que aquilo que Deus tem para você, Ele vai te dar, porque Ele te ama. Você está esperando as coisas de pessoas que não te amam, mas eu quero dizer para você que Deus te ama, Ele vai entregar o que é teu. Eu quero dizer para você o que Deus te ama e Ele vai libertar a tua família. Eu quero dizer para você que Deus te ama e Ele está pelejando por você e pela sua família. Ele está trabalhando para entregar a tua bênção. Eu quero dizer para você que Deus nos ama e é Ele que nos dá a vitória. Quem sabe você está se sentindo que não é mais amado. Quem sabe que você está se sentindo que não é amada. Quem sabe que você está se sentindo essa pessoa desprezada. Tem muitas pessoas que estão se sentindo desprezadas. Mas aí o que adianta? O que adianta as pessoas te desprezarem se Deus não te desprezou? O que adianta as pessoas te rejeitarem, virarem as costas para você, se Deus não virou? Se Deus não rejeitou, louvado? O que adianta teu pai te abandonar, tua mãe te abandonar, teu esposo te abandonar, tua família te abandonar? Mas se Deus não te abandonou, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É isso que você tem que entender. Você pode estar passando por desprezo, por rejeição, você pode estar passando por essa situação, mas o Senhor está dizendo aqui para você, louvado seja Deus, e para nós, que Ele te escolheu. Que Ele te escolheu. E quantas pessoas se sentem desprezadas? Quantas pessoas se sentem desvalorizadas? Não é verdade? Porque alguém não te deu valor. Mas o Senhor está falando aqui para você que passou por isso. Mulher, eu te valorizo. Homem, eu te valorizo. Mulher, eu te escolhi. Homem, eu te escolhi. Eu acho que todos que estão aqui dentro da live estão passando por isso. Está sendo desprezado pela esposa. Um está sendo desprezado pelo esposo. Um está sendo desprezado pela própria família. Um está sendo desprezado pelos que se dizem irmãos da igreja. Um está sendo desprezado até pelos seus próprios pastores.
Uns estão sendo desprezados pelos seus amigos de trabalho, mas o Senhor está falando aqui com você e conosco. Louvado seja Deus, engrandecido que é. Olha só, assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada. Ele está falando com a alma desprezada. Ao que as nações abominam, e o que mais, né, a gente tem vivido, são pessoas que nos abominam. Ah, é crente, ah, é cristão, ah, é pastor, ah, é uma missionária, ah, é um enganador, né? Por causa chamaram Jesus de falso profeta, chamaram Jesus de Beuzebu. Vocês acham que vão nos chamar de quê, pelo amor de Deus? É só nós olharmos para a vida de Cristo. Se Jesus foi rejeitado, porque aqui ele está falando de Jesus, gente. Se Jesus foi rejeitado, se Jesus foi desprezado, você acha que os seguidores de Cristo vão ser o quê? O que mais a gente tem visto são nações destruindo os cristãos. O que mais a gente tem visto são nações desprezando os cristãos. O que mais a gente tem visto são nações proibindo a Bíblia, proibindo falar do Evangelho. O que mais a gente tem visto é o mal crescendo. Vocês já observaram o que aconteceu ali na nação de Irã? Eles aprovaram a lei que pode o quê? Que pode agredir a mulher, né? Só não pode quebrar os seus ossos. Olha só, gente, que lei é essa? É uma lei de desprezo. Então, olha só, uma nação que despreza uma mulher. Olha só, e eles nasceram da onde? Da onde que eles nasceram? Foi do verme? Da onde que eles nasceram? Quem foi que gerou essas pessoas que estão aí desprezando as mulheres, né? Qual foi o ventre que eles nasceram? Será se foi do ventre de uma serpente? Porque eles não dão valor à mulher? Louvado seja Deus engrandecido. Gente. Pessoas cada vez mais sendo abandonadas, desprezadas, humilhadas, rejeitadas. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. A perseguição está aí, gente. A perseguição só está aumentando. O justo está querendo, o certo está virando, o errado está virando certo e o certo está virando errado. O apoio ao erro, o apoio à discriminação, o apoio ao desprezo, o apoio à abominação, o apoio ao errado, o ódio que eles têm no coração. Como é que podem falar de Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse que despreza uma mulher? Não é o meu Deus, não é o meu Deus, porque o meu Deus me valoriza, porque o meu Deus, o teu Deus te valoriza. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Então, vamos lá, continuar. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo para restaurares a terra, e lhe dareis herança às herdades assoladas. Então, louvado seja Deus, há uma promessa para a nossa vida. Que promessa de restauração, que promessa de herança, que promessa, louvado seja Deus engrandecido, de herdade. Hoje o mundo nos despreza, nos odeia, nos abandona. Hoje o mundo nos aborrece. Hoje o mundo se aborrece conosco, mas eu quero dizer que para com Deus há uma promessa em nossa vida, há uma restauração, há uma herança para você, há um milagre, uma maravilha de Deus para entregar para a tua vida. Louvado seja Deus, há uma glória de Deus descendo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Há um propósito de Deus, há um propósito de Deus para a tua vida. Essa dor que você está passando tem um propósito de Deus. Essa dor que você está vivendo, esse desprezo, esse abandono. Eu não sei qual é a situação, como muitos chegaram aqui e disseram que estão passando por isso, mas há um propósito. Que propósito é esse? É um propósito de restauração, é um propósito que vem do coração de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, para dizer aos presos, olha só, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto.
Louvado seja Deus, engrandecido, é esse que é o problema. Você tem sido luz na vida de alguém. É por isso que o inimigo está furioso com a tua vida, com a minha vida. Então, nunca terá fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece dele os guiará. Quem é que se compadece de nós? É Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele chora por nós com gemido inexprimível. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece dele os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. É isso que você tem que colocar no seu coração. Deus é esse que vai te levando, que vai te guiando, que está na tua direção, que está na tua frente. Ou, se preciso for, ele vai te proteger às tuas costas. Lembra lá do povo que estava com Moisés? O que foi que aconteceu? O povo de Moisés estava marchando. O povo de Moisés estava atravessando o mar. O que foi que aconteceu? Aconteceu que os soldados de Faraó vinham, atrás do povo de Moisés. Aí o que foi que aconteceu? O anjo foi para trás do povo e enquanto o povo passava pelo mar a seco. Então é assim, o nosso Deus, ele te protege à tua frente, ele protege as tuas costas também. Não adianta, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, ele guarda a tua frente, ele guarda as tuas costas. Quantas palavras são lançadas pela tua costa? Quantas palavras negativas, quantas palavras de maldade, quantas palavras de inveja, quantas palavras de derrota são lançadas pelas tuas costas. Deus vai desfazendo toda a palavra maldita, toda a flecha da língua inflamada pelo diabo. Deus vai desfazendo toda a flecha que vem contra você, contra mim, pelas tuas costas. Pessoas que falam contra você pelas tuas costas. Pessoas que, além de falar, ainda pensa mal, e pensando que Deus não está ouvindo os seus pensamentos. Deus ouve os nossos pensamentos. Você pode estar lá calado, tramando na maldade, tramando com pensamentos negativos contra a tua vida, contra a vida de alguém, mas o Senhor, ele escuta a nossa alma, o Senhor escuta o nosso pensamento, o Senhor escuta o nosso coração. Ele vai a muito mais além de mim, que eu só escuto o que as pessoas falam para mim, mas o Senhor, ele escuta aquilo que as pessoas não deixam eu ouvir. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, e esse Deus é que peleja por você, esse Deus que peleja por nós. E ele diz aqui, e farei de todos os meus montes um caminho. É Deus que fará, e as minhas veredas serão exaltadas. Então você está no caminho da verdade e da vida, Deus irá te exaltar. Porque as veredas de Deus, o caminho de Deus será exaltado. Por que será exaltado? Porque o nome dele será glorificado. Você está no caminho da verdade e da vida, Deus vai te exaltar, porque o nome dele será exaltado, o nome dele será glorificado. Louvado seja Deus, agradecido. Não é em vão você estar no caminho da verdade e da vida. Não é em vão você entregar a tua vida para Jesus. Não é em vão você estar buscando o Senhor na madrugada, seja a hora que for. Não é em vão você estar orando. Não é em vão, porque Deus, ele fará, louvado seja Deus, cumprir a promessa na tua vida. Haverá uma recompensa, haverá uma cura, haverá uma salvação, haverá um milagre, haverá portas abertas, haverá, louvado seja Deus, agradecido, as bênçãos de Deus sobre a tua casa. Louvado seja Deus. Que adianta nós orarmos, que adianta nós buscarmos a Deus, se não fosse para Deus nos exaltar? O que adianta nós orarmos pela nossa família, se não fosse para Deus salvar? Então, se você está orando, creia nesse Deus, ele vai salvar a tua família. Se você está orando, creia nesse Deus, ele vai abrir a porta. Porque se você está buscando, se o mal busca o Deus deles, e ele responde, o Deus dele responde àqueles que os servem, porque que o nosso Deus, que é maior do que o
Deus das trevas não vai responder a você que está orando, a você que está buscando, a você que está jejuando, a você que entregou tua vida para Ele. Se o Deus das trevas responde os seus, porque o nosso Deus não vai nos responder, gente. Dá para você entender isso? A tua oração vai ter resposta. A tua oração, continue orando, continue perseverando, continue pedindo. Louvado vai chegar o tempo da colheita, vai chegar o tempo de Deus. Louvado seja Deus, o tempo de Deus pode não ser hoje, não pode não ser amanhã, mas Ele vai vir com o tempo dele, Ele vai vir com a tua resposta, Ele vai vir, louvado seja Deus, com a tua vitória, Ele vai vir, louvado seja Deus, para te exaltar, porque Ele te exaltando, o nome dele será exaltado. Por quê? Porque você vai dizer, foi o meu Deus que me deu, foi o meu Deus que libertou, foi o meu Deus que curou, foi o meu Deus, louvado seja Deus, que fez fazer acontecer o impossível na minha vida. E quando Deus nos abençoa, quando Deus nos exalta, é porque Ele está exaltando a Ele, porque você vai glorificar o nome de Deus, louvado seja Deus, engrandecido. Tem um povo que não ora, não, eu não quero ser exaltada. Você tem que entender o que é ser exaltado por Deus. Ser exaltado por Deus é porque o nome dele vai ser glorificado. É porque ele vai te entregar. Louvado seja Deus, engrandecido a tua vida. Eu estava estudando a Bíblia nessa madrugada. Deus criou tudo. Deus criou o potestade, o principado. Deus criou tudo, gente. Só que Deus criou Satanás, não foi para Satanás se rebelar contra ele. Não foi para Satanás ficar contra ele. Deus criou Satanás. Ele criou. Só que o que aconteceu? Ele se rebelou contra Deus. Então, Satanás é o Deus do mundo. É o Deus deste século, deste mundo. Louvado seja Deus, engrandecido. E por que ele é Deus? Porque ele é adorado pelos seus. Um dia desse estava vendo aí uma igreja que foi levantada dele. E ele, para eles, ele é como um Deus, só que não é como o nosso Deus. Então existe Deus, existe deuses. Existe o nosso Deus, a qual deu o Senhor Jesus pela nossa salvação, e existe o outro Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz para nós não adorarmos aos dois senhores, né? A palavra de Deus diz para nós não adorarmos a dois senhores, não servirmos a dois senhores. Um dia tu adora a Deus, outro dia tu vai adorar outro Deus. Um dia tu serve a Deus, outro dia tu vai servir outro Deus. Procura escolher quem tu quer servir. Se tu quer servir o bem, se tu quer servir o mal. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Estudem a Bíblia que você vai ver, você vai conhecer. Louvado seja Deus. Satanás, ele quis ser Deus, ele quis ser maior do que Deus. Mas ninguém é maior do que Deus. Se Deus é o Criador, quem é que vai ser maior do que ele? Mas ele quis ser maior do que Deus, gente. Maior do que o Criador. Esse que é o problema. As pessoas querem ser maior do que o seu Criador. Né? A gente vê pessoas querendo ser maior do que o Criador. Não, isso aqui que Deus fez não tá bom. Quando você diz que as coisas que Deus fez não está bom, é porque você quer ser maior do que Deus. Você quer fazer melhor do que Ele? Você quer fazer do teu jeito, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Foi isso que Satanás fez. Satanás quis mostrar para os anjos, para os principados, para toda a hierarquia, que ele era melhor do que Deus. Mas o que foi que aconteceu? Ele foi lançado do céu. Perdeu a salvação. Lançado do céu é porque ele não tem mais direito de salvação. Eu e você temos direito de salvação. Por que o inimigo luta contra nós? Porque ele sabe que nós temos um direito que ele não tem mais. Ele pode nos ameaçar, ele pode nos perseguir, ele pode fazer o que ele tem feito. Louvado seja Deus, mas ele não terá o galardão, ele não terá salvação, ele não tem mais parte na herança. Louvado seja Deus, agradecido, mas eu e você temos. Louvado seja um direito que ele não tem mais. Por que você acha que ele guerreia conosco? Porque nós temos um direito que ele não tem mais com Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vamos lá? E o sangue de Jesus tem poder
E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis aqueles do norte, do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai os céus, exultai os céus. Louvado seja Deus, e alegra-te tu, terra e vós, montes. Estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus filhos se compadecerá. Então, quando Deus anunciou que enviaria Jesus, que enviaria o Salvador para nós, houve um consolo. Deus se compadeceu de nós e enviou o Consolador. E enviou o Senhor Jesus Cristo para te consolar, para te salvar, para nos libertar, para nos tirar das garras do maligno. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu quero dizer para você que Jesus já venceu, meu querido. Jesus já venceu pela tua alma. Jesus já venceu pela tua vida. Jesus já venceu pela tua família. Jesus já derrotou Satanás. Louvado seja Deus, na cruz do Calvário. Ele pagou pelos teus pecados, ele pagou pelos meus pecados, ele pagou, louvado seja Deus, a nossa dívida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E através de Jesus nós somos salvos. Por isso que você tem que entregar a tua vida para Jesus. O outro Deus, ele não entrega a vida dele por você. O outro Deus, ele não entrega a vida dele. Ele, pelo contrário, ele quer sacrifício de vidas. Mas o nosso Jesus, ele foi o Cordeiro. Ele foi o sacrifício pela tua vida e pela minha vida. Louvado seja Deus, porque o Senhor se compadece das nossas dores. O Senhor se compadeceu das nossas dores e enviou o seu Filho amado. Então diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Sempre tem alguém falando que o Senhor se esqueceu de mim. Sempre tem alguém falando, Senhor, tu me deixaste sozinha, Senhor, tu me desamparou, Senhor, tu me abandonou. Presta bem atenção. Ele fala aqui, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim? Aí olha o que ele responde. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Ele faz uma pergunta. Pode uma mulher se esquecer do filho que se cria? Pode uma mulher se esquecer do filho que está aqui, do seu ventre, que estava no seu ventre? Aí ele pega e fala, mas ainda que esta... Qual é a mãe que se esquece dos seus filhos, gente? É difícil, é raro. Agora, nos últimos tempos, a gente tem visto mães abandonando seus filhos no lixo. Eu tenho visto muito vídeos de mulheres não, né? Porque mulher de verdade não vai abandonar seus filhos, mas meninas vão. Meninas que não são mulheres, meninas que não são, louvado seja Deus, engrandecido, não têm entendimento do que é ser uma mãe, elas estão abandonando seus filhos. E ele diz aqui, pode essa mãe abandonar os filhos? Uma mãe, gente, pode uma mãe esquecer do seu filho? O seu filho pode fazer o que fizer para aquela mãe, mas a mãe não esquece dele. Mas é só que ele fala bem claro, mas ainda que esta se esquecesse, mesmo que tenha mães que ainda se esqueçam, né? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então você que está aqui, muitos disseram que estavam aqui se sentindo sozinhos, se sentindo desamparado, se sentindo desprezado, se sentindo abandonado, se sentindo esquecido. E o Senhor veio dizer para você que Ele não se esquece de você. Até a tua mãe pode se esquecer de você, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus amigos, teu pastor pode se esquecer de você. Mas o Senhor não esquece de você. Olha o que ele diz, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia,
não esquecerei de ti. Será que dá para você guardar isso no teu coração? Quando você dizer, Senhor, essa pessoa se esqueceu de mim, mas tu não se esquece de mim. É isso que há muito sofrimento, né? Nos seres humanos. Por quê? Porque eles estão sofrendo porque alguém esqueceu deles. Mas se nós lembrarmos que o Senhor não se esquece de nós, a gente tem consolo. A gente não vive na tristeza, a gente se alegra, porque pode teu pai, tua mãe te esquecer, teu esposo, tua esposa, teus líderes, teus filhos, teus amigos se esquecer de você. Oh, meu Deus! Mas o Senhor está dizendo aqui, eu não me esquecerei de ti. O Senhor está dizendo para nós, eu não me esquecerei de ti. E tem mais. Quando Ele está falando que Ele não se esquece de nós, Ele está dizendo, eu vou cumprir a promessa. Eu vou cumprir a promessa. Eu te prometi e eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer de ti. Eu não vou esquecer do que eu te prometi. Eu não vou esquecer, eu não esqueço das minhas promessas. Louvado, nem que esteja tarde, nem que esteja demorando para você, mas o Senhor veio dizer para você que Ele não esqueceu da tua promessa. Ele não esquece de ti, Ele não esquece das promessas que Ele fez para nós. Passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Louvado seja Deus. Você pode dizer, está demorando, Senhor, eu não aguento mais. Está demorando, Senhor, me ajuda, responde. Está demorando, Senhor, apressa-te como Davi fez. Apressa-te, Senhor, apressa-te. Mas o Senhor veio aqui dizer, eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci. Eu não esqueci das promessas que eu fiz ao meu povo, que eu fiz aos meus filhos, que eu fiz aqueles a qual entregaram a sua vida para meu filho. O Senhor veio dizer que não esqueceu de você, que Ele não esqueceu da tua promessa. Jesus está voltando, mas Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Se Ele te prometeu salvar a tua família, Ele vai salvar. Se Ele prometeu te curar, Ele vai te curar. Se Ele prometeu abrir porta, Ele vai abrir porta. Se Ele prometeu te dar uma esposa, Ele vai te dar. Se Ele prometeu te dar uma esposa, Ele vai te dar. Se Ele prometeu louvado seja Deus, aquilo que tu mais pede dele, Ele está dizendo que Ele vai te dar, porque Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu de ti, nem as promessas que Ele fez para você. Louvado seja Deus, e Ele diz aqui para nós encerrarmos. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante a mim. Então teu nome está gravado aqui. Como é que Ele vai esquecer de você? Como é que Ele vai esquecer de mim que quando Ele olha para a mão dele, Ele vê o meu nome. Ele vê o teu nome. Olha que maravilha. Como é que Deus vai esquecer de nós se Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dele? Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante a mim. Deus olha para a mão dele, Ele vai ver teu nome. Ele vai ver Nádia. Eu prometi para Nádia. Eu fiz uma promessa para Nádia. Eu fiz uma promessa para Chileide. Imagine, Deus olha para a mão dele e ele vai ver o teu nome gravado. Teu nome está gravado aqui porque é para mim não esquecer a promessa que eu fiz para ti. É para mim não esquecer, eu não vou esquecer porque o teu nome está gravado aqui na palma da minha mão. Então louvado seja Deus todas as vezes que eu olho para a palma da minha mão, eu lembro de ti. Eu lembro que eu te prometi, louvado seja Deus, engrandecido. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus gravou o nosso nome na palma da mão dele. Porque Ele olha para a palma da mão dele quando Ele quer, louvado seja Deus. Saber, meu Deus, olha só, gente, é tremendo. Quando Deus quer saber quantos filhos Ele tem, Ele olha para a palma da mão dele. Olha a importância
de entregar a sua vida para Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. O seu nome é escrito nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Porque nós só somos salvos, nós só nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. Enquanto nós não nos tornamos filhos de Deus, enquanto nós não aceitamos Jesus, nós somos bastardos. Mas quando você aceita Jesus, porque nós só chegamos ao Pai através de Jesus. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, gente, isso é divino. Isso é divino, gente. Quando você entrega a tua vida para Jesus, porque só Jesus pode nos levar a Deus. Só através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E quando você entrega a tua vida para Jesus, o teu nome está sendo escrito nas mãos de Deus. E aí ele vê teu nome escrito. Não, essa daqui tem uma promessa. Eu prometi. Esse daqui eu não esqueço, está aqui na minha mão. Maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, louvado seja Deus engrandecido. Então você que entregou sua vida para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai. Ninguém chegará ao Pai se não for através do Filho, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer que o teu nome esteja escrito na mão de Deus, busque o Filho. Busque o Filho, deixe de ser bastardo e se torne filho e filha de Deus. Maravilha, né? Maravilha. Deus é maravilhoso. Porque ninguém chega ao Pai, gente, se não for através de Jesus, se não for através do Filho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Jesus, o próprio Deus disse: aquele que não recebe o seu Filho, a ele não recebe. Aquele que não recebe o seu filho, a ele não recebe, ele disse. Mas aquele que recebe o seu filho, a ele recebe. Por isso que o filho está no pai e o pai está no filho. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E essa foi a palavra. Você entregou tua vida para Jesus? Teu nome está escrito na mão de Deus.